Vamos conhecer agora a etapa 2. Lembrando que a etapa 1 foi o momento de ambientação, né, em que os participantes fizeram sua apresentação pessoal, relembraram, né, conheceram um pouco sobre alguns conceitos básicos de matemática financeira, de forma lúdica, né, palavras cruzadas e etc. E na etapa 2, propriamente dita, a gente começava a discutir alguns aspectos da educação financeira. O primeiro dizia a respeito ao mau uso de um cartão de crédito, né? Então a etapa tinha o seguinte título: você sabe lidar com o seu cartão de crédito? Né? Então era uma pergunta para que os participantes pudessem refletir. Então a atividade foi apresentada da seguinte forma. Então, nós apresentamos uma situação, né, uma situação problema aqui, contextualizada, né, em que a gente apresentava o caso do César, que fez algumas compras no dia 5, no dia 8, e acabou utilizando o cartão de crédito de forma inadequada, sem controle, e quando recebeu a sua fatura, tomou um susto e viu que, né, não tinha dinheiro para poder pagar aquela fatura. A ideia do uso de histórias em quadrinhos, né, tem um aporte baseado em algumas pesquisas que apontam que além de chamar bastante atenção, né, levam os participantes a refletir, a criticar, então é bem positivo. Só que seu uso, por si só, não atende a todos. Afinal, nosso projeto é atender a todos. Um participante cego, por exemplo, não vai ter acesso aos textos aqui dessa imagem, né? Uma imagem para eles é apenas uma imagem. O leitor de tela não vai conseguir ler os quadrinhos aqui com os textos. Então, a gente procurou utilizar outros recursos, né, outras mídias, para poder atender a todos. Uma opção foi apresentar essa historinha, né, por meio de um vídeo em Libras. Né, então, clicando aqui no botão símbolo da surdez, abriria um vídeo aqui, né, em que a gente contextualizou essa história em quadrinhos aqui no vídeo, né, numa situação real, fazendo algumas compras. Então, exatamente o texto que está nos balões da história em quadrinhos foi apresentado aqui como legenda desse vídeo. Aqui. Mas, mesmo utilizando história em quadrinhos e o vídeo em Libras, ainda a gente não atendia a todos, né? Porque aqui eu estava contemplando os usuários surdos, deixando os cegos de lado. Então, a gente colocou aqui um botão da audiodescrição, em que, clicando nesse botão, abriria essa caixinha aqui, né, com uma audiodescrição do que está acontecendo nesse cenário, né? Por exemplo. Então essa era a ideia, a gente explicar exatamente o cenário em que cada um dos quadrinhos se passa aqui, né? Assim a gente procura atender aqueles que, né, fazem um uso mais visual, né, com a história em quadrinhos, o vídeo em Libras, atendendo também aos usuários surdos que de repente não fazem uso da língua portuguesa como sua primeira língua, a audiodescrição tentando contemplar os usuários cegos, e ainda nós criamos um botão aqui para apresentar exatamente o texto que está nessa imagem aqui das histórias em quadrinhos de forma textual, né? Texto corrido exatamente com a narrativa que acontece aqui nos quadrinhos, né? Então, diversificando as mídias aqui, nós procuramos atender a todos. Uma vez apresentada a história, a gente convidou todos os participantes para irem para o fórum de discussão para a gente propor uma solução para o caso do César, né? Afinal, ele gastou mais do que ele podia pagar, né? Recebeu a fatura, tomou um susto, viu que não tinha condições de quitar a sua dívida. Então a gente acabou convidando os participantes para que eles auxiliassem César, né? Discutindo alguma proposta para ajudar ele a sair desse problema.
Então aqui, esse é o fórum de discussão, vamos discutir sobre a situação de César. A gente estava convidando os participantes para poderem discutir e refletir sobre essa situação apresentada. Então aqui está o fórum, esse fórum foi criado para que possamos discutir sobre o problema de César. Então esse textinho foi interpretado em vídeo de Libras com legendas aqui embaixo. Um tópico criado por mim, né, em que a gente concentrou todas as discussões aqui. Então aqui era o fórum de discussão. Então eu trouxe uma primeira mensagem no fórum, né, resumindo o que a história em quadrinhos lá nos contava, né, dizendo que César fez diversas compras, etc. Quando chegou a fatura, havia gastado mais do que podia pagar. Então a gente pede ao participante, né, que ele sugira alguma coisa, né, para que César possa resolver o problema. Esse texto foi interpretado no vídeo de Libras com legenda. Né. Nós trouxemos uma fatura de um cartão de crédito simulando a fatura do César, né, com as informações, as taxas e juros, valor total, valor parcelado, pagamento mínimo, tudo que pudesse contribuir para que os participantes propusessem, né, as opções de solução. Como é uma imagem, a gente colocou também em forma de texto, porque na imagem, lembrando que o usuário cego não teria acesso, então a gente colocou o texto, e por meio do seu leitor de tela ele conseguiria ter acesso às informações. E um vídeo ainda, em Libras com legenda, explicando exatamente a fatura, trazendo todas essas informações aqui. E aí os participantes começaram a interagir, procurando trazer algumas opções de solução para o César. Ressalto novamente que todas as interações que eram deixadas pelos participantes eram traduzidas num vídeo em Libras. Né? Na sequência, então, eu acabava inserindo o vídeo na mensagem do participante para que todos eles pudessem ter acesso, né? Sem que a gente deixasse ninguém de lado. As minhas interações também eram traduzidas, interpretadas no vídeo em Libras, e assim correu todo o fórum, sempre com o vídeo, todas as participações, explicações de como foi feito o cálculo, participante deixando uma resposta em Libras. Então aqui essa é a estrutura do fórum, que foram bastante mensagens aqui. Essa foi a proposta da etapa 2 do curso. De volta à página inicial, a etapa 3 do curso versava sobre a compra de uma TV. Né? A gente apresentava aqui o caso de Marcelo, um homem que estava tentando comprar uma tão sonhada TV. Vale ressaltar que a estrutura da etapa 3 é análoga da etapa 2, então a gente apresentou aqui, história em quadrinhos do Marcelo, né, tendo um diálogo com o vendedor, tudo mais, e todas as informações das duas tirinhas aqui, também a descrição em texto e vídeo em Libras. Né. Não vou abrir cada um deles para não estender muito o vídeo.
Então, apresentada a proposta da atividade da etapa 3, nós convidamos também os participantes para discutirem no fórum de discussão, né? Então, aqui eu convido os participantes, nós vamos discutir um pouco sobre a possível compra da tão sonhada TV de Marcelo, videozinho com interpretação em inglês e legenda, e o fórum de discussão aqui onde se concentrou as interações entre os participantes. Então, sempre a primeira mensagem é minha, né? Eu trago a proposta de discussão para o fórum, né? Sempre acompanhado de um vídeo com a interpretação em libras e legendas, e a partir daqui as interações entre os participantes, todos eles também com a sua respectiva interpretação com o vídeo em libras aqui. Então, essa foi a etapa 3. E por fim, a etapa 4, nós criamos um questionário, né, utilizamos o fórum de discussão e criamos um questionário para que os participantes pudessem dar a sua opinião, né, visando uma contribuição para o nosso projeto. Então, sugestões, críticas, elogios eram bem-vindos para que a gente pudesse melhorar cada vez mais. Apresentamos 6 perguntas, todas elas em forma textual e também por meio de um vídeo em libras. Vídeo em libras, todas elas tinham vídeo em libras. E aí o fórum, o tópico do fórum, para que os participantes deixassem a sua opinião. Então, a primeira mensagem desse fórum era novamente as perguntas, para enfatizar e ressaltar as perguntas, e a partir daí vinha as respostas dos participantes. Todas as respostas também foram interpretadas com vídeo em libras, sempre nessa temática, né? Vale destacar que durante esse curso nós tivemos 9 participantes, 4 deles eram surdos, 3 eram cegos e 2 declararam não possuir deficiências. Notamos então que um grupo heterogêneo, né, cegos, surdos e aqueles que não possuem deficiências, puderam interagir e construir um curso de forma tranquila, né, e que todos tiveram acesso a todas as informações, e isso foi muito produtivo, que nos levou a entender que nosso objetivo foi alcançado. Alguns ajustes, é claro que se faz necessário, assim como todo projeto, mas a ideia essencial e inicial do nosso projeto foi alcançada. É isso daí que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado.